Muito boa noite. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Bem-vindo, você que está em casa, ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor e colunista do jornal Folha de São Paulo. O tema são os nossos sentimentos diante da pandemia do novo coronavírus e uma reflexão sobre o mundo, como vai ficar o mundo depois da doença. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Douglas Crispim, que é geriatra e paliativista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Com ele vamos abordar os cuidados com os idosos, principal grupo de risco e aspectos gerais da Covid-19. E ainda nesta edição, alunos da rede estadual têm nova rotina de aulas online. Prefeitura de São Paulo instala máquinas de lavar e secar roupas para atender moradores em situação de rua. E ainda, Anvisa aprova a realização de testes rápidos do novo coronavírus nas farmácias. Nós voltamos já já. Vamos direto para o nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Michele, o Brasil superou a China em número de mortes. O Ministério da Saúde confirmou 5.017 óbitos e 71.886 casos. Em 24 horas foram 474 mortes e 5.385 novas confirmações. No estado de São Paulo já são 2.049 óbitos e 24.041 registros da doença. Foram 224 mortes e 2.345 confirmações em 24 horas. O distanciamento social é a única medida eficaz para frear a transmissão do novo coronavírus e evitar o colapso nos hospitais, principalmente da rede pública. Segundo o coordenador do Centro de Contingência do Novo Coronavírus de São Paulo, Davi Wip, que já esteve infectado pelo vírus, não é aceitável que se tenha regressão no isolamento. E a preocupação do médico infectologista é fundamentada pelos últimos dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que mais uma vez voltou a registrar queda. A taxa de adesão à quarentena ontem foi de apenas 48%. Vamos ver na reportagem de Marcelo Basségio. Sem a presença de João Dória, que passará a participar de coletivas no Palácio dos Bandeirantes apenas às segundas, quartas e sextas-feiras, a equipe de saúde do governo de São Paulo detalhou à imprensa o trabalho que o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado vem fazendo para minimizar os efeitos da Covid-19. Entre os principais temas abordados, os estudos sobre a disseminação do vírus pelo Estado de São Paulo. Apesar de o interior notificar menos casos que a região metropolitana, a Covid-19 aos poucos vai chegando às cidades menores. Segundo os especialistas, há algumas características específicas da difusão da doença pelo interior, como, por exemplo, a diminuição de 25% da incidência do novo coronavírus a cada 100 quilômetros da capital. Um fator que nós chamamos aí de população, mas ele não é exatamente só população, ele tem a ver com população, densidade demográfica, relevância regional, conectividade entre os municípios. Então, os municípios que têm mais essas características, não importa se sejam distantes da capital, eles têm um risco até 5 vezes maior em grupo em relação aos demais municípios. E, ao mesmo tempo, há um fator distância. Nós percebemos que o risco, isso aqui estamos falando de um risco imediato, como é a situação de vigilância até o momento, que foi 25% menor a cada 100 quilômetros que se distancia da capital. Enquanto isso, os números da Covid-19 em São Paulo seguem crescendo. De ontem para hoje, o estado registrou o maior acréscimo de óbitos desde o início da pandemia. Prova de que os profissionais da saúde ainda terão muito trabalho pela frente. A taxa de ocupação de leitos de UTI em São Paulo já é de 80% e é um dos principais fatores para que o governo decida como e onde haverá a reabertura gradual do comércio a partir do dia 11 de maio. E se essa taxa de ocupação seguir crescendo nos próximos dias, a flexibilização do isolamento social pode ser revisada. A taxa de ocupação das nossas UTIs está chegando a mais de 80%. Isso passa a ser um dado de risco. Um dado de segurança de uma UTI, o ideal é que ele fique sempre abaixo desse número. E se vocês olharem internacionalmente, quando você atinge 80%, você começa a ter um certo risco aumentado e muito aumentado. Então isso até corrobora um pouco que
a não abertura neste momento, eventualmente, ou quando for feito, esses números é que vão nos dizer o caminho a ser seguido. A média de permanência do doente Covid positivo no UTI é mais de 15 dias. Quer dizer o quê? Em um leito de UTI eu consigo colocar 2 pacientes por mês. Então, se vocês olharem o número de leitos disponíveis hoje, e com essa taxa de ocupação, nós estamos chegando num limite altamente perigoso. Ontem, o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo, mais uma vez, voltou a registrar uma taxa de adesão ao isolamento social de apenas 48%. Número considerado abaixo do ideal, que é, no mínimo, 50%. E se o fluxo de pessoas nas ruas da capital seguir aumentando, novas mortes serão inevitáveis. Se você tem um isolamento social de 50% a mais, você tem um impacto na curva de infectados, de doentes e de óbitos. A menos é muito difícil. Eu vejo um movimento maior, eu vejo as pessoas jogando futebol em quadras, em postos de gasolina, bebendo e conversando como se nada houvesse. Nada mudou. Nós estamos num período de muita tensão e de envolvimento da população. Contato social, isolamento social, distanciamento social menor são casos a mais. E casos a mais significam óbitos a mais. E diante do aumento do número de casos do novo coronavírus, a taxa de ocupação das UTIs chegou hoje pela primeira vez a 80% na Grande São Paulo, como vocês viram aí também o secretário falando. Situação igualmente preocupante nos hospitais do estado e da capital paulista. O repórter Osmar Garrafa está ao vivo no HC e tem mais informações sobre a situação dos leitos. Boa noite, Garrafa. É isso. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Pela primeira vez na Grande São Paulo, a taxa de ocupação nos leitos de UTI superou a marca de 80% dos leitos. Hoje já são 81% dos leitos de UTIs na Grande São Paulo ocupados. No estado, o crescimento também tem sido muito grande, não só na capital. No estado, essa marca já atinge os 61%, Michele. É algo muito preocupante. As autoridades estão atentas e entendem que estamos muito perto, não longe, de colapsarmos a rede pública, não é? Porque já estamos com, repito, 81% só na Grande São Paulo e 61% em todo o estado. O Celso há pouco dizia que a taxa ontem aferida de isolamento no estado ficou na marca dos 48%, abaixo dos 50%, que não é o ideal é isolamento de 70%. E tudo isso pode refletir na decisão do governo do estado do término da quarentena ou da flexibilização da quarentena na próxima semana. No hospital do Anhembi também temos números aumentando no hospital de campanha do Anhembi. Vale lembrar que as mortes no estado de São Paulo nas últimas 24 horas batemos recordes, hein? 224 mortes no estado de São Paulo foi recorde, um aumento significativo de 12%. No hospital do Anhembi, dos 887 leitos de campanha, estão ocupados neste momento 380 leitos, sendo 352 leitos com pacientes na ala de enfermaria, na ala de estabilização 28 pacientes, tivemos boas notícias, 51 altas e foram transferidos no último boletim 5 pacientes que se agravaram, tiveram o quadro agravado e acabaram sendo transferidos para hospitais de referência da rede pública. No hospital do Pacaembu, são 200 leitos nesse hospital de campanha, já temos mais de 50% da ocupação. Michele e Celso estão ocupados nesse momento lá no estádio do Pacaembu, de onde falamos ontem, são 129 pacientes ocupando dos 200 leitos que estão à disposição. Na ala de enfermaria são 116 pacientes, na ala de estabilização 13 pacientes. As boas notícias, tivemos 51 altas, de acordo com o último boletim informativo, e 6 transferências, melhor dizendo. E estamos na expectativa para o próximo dia 1º, mais 240 vagas em hospitais de campanha aqui na cidade de São Paulo, vagas que serão abertas no complexo do Ibirapuera. É claro, já no dia 1º de maio a entrega, mas até a chegada da equipe, para que a equipe possa acertar a forma de logística,
os pacientes só devem começar a entrar no hospital do Ibirapuera quando encaminhados da rede pública na próxima semana. E vale lembrar, toda vez que falamos de hospital de campanha, são hospitais de portas fechadas. Os pacientes não procurem nem o AMB, nem o Pacaembu e nem posteriormente o Ibirapuera, devem se apresentarem sintomas, né, de acordo com as autoridades, procurarem hospitais da rede pública e aí, se necessário, o hospital faz o encaminhamento para os hospitais de campanha na cidade de São Paulo. Michele e Celso. Muito obrigada, Osmar Garrafa, pelas informações. Celso. Bom, segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, continua com câncer nos linfonodos e vai continuar com o tratamento de imunoterapia. Em nota, os médicos afirmaram que o tratamento está sendo eficaz no combate à doença. O prefeito deu início à imunoterapia em 26 de fevereiro deste ano, em uma nova fase de tratamento contra o câncer, do qual foi diagnosticado da região entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e linfonodos. Antes, o prefeito realizou sessões de quimioterapia que não foram suficientes para vencer o câncer. A Prefeitura de São Paulo instalou 2 máquinas de lavar e de secar roupas em tendas de apoio a moradores de rua na região central de São Paulo. Monitores controlam o acesso e fazem o cadastro de quem usa o serviço. A estrutura é pequena, perto do universo de mais de 24 mil pessoas que vivem nessa condição na capital. Mas quem se beneficiou ficou satisfeito com a possibilidade de cuidar melhor do pouco que tem. Vamos ver com o Guilherme Camarda. Desde a última segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo instalou máquinas de lavar para que as pessoas em situação de rua possam higienizar suas roupas. O espaço na região central da capital já contava com banheiros e chuveiros públicos. Agora, quem passa pela Praça da Sé também pode usar as 2 lavadoras e 2 secadoras de roupas. Segundo funcionários que falaram com a nossa equipe, a ideia é aumentar ainda mais o número de equipamentos. Valmir, que tem um filho e conseguiu sair da rua há pouco tempo, se mostrou muito feliz com a chance de poder ter mais higiene. Ele também pede mais respeito com o sem-teto. É um incentivo bacana, as pessoas também tratam nós, né, como seres humanos, não que a sociedade não trata, né, mas uma minoria da sociedade, infelizmente, olha o morador de rua com desprezo, né. Um desprezo, é como se fosse um lixo descartável. E não é assim, pô, somos todos seres humanos, né, se ele errou hoje, lá na frente quem garante para você que você não possa também errar? As tendas contam com monitores para auxiliar o sem-teto na hora da lavagem. Antes de usar as máquinas, os moradores da região passam por uma triagem, colocam uma pulseira de identificação e podem guardar os seus pertences em armários com chave. Todos que usam o serviço são cadastrados. O objetivo é mapear e também controlar a frequência dos moradores. Segundo um dos funcionários, muitos deles tomam 2 a 3 banhos por dia. Vale lembrar também que o uso não é limitado. As pessoas podem vir até aqui, tomar o banho e aproveitar para lavar também a sua roupa. Essa iniciativa ela surgiu do programa Vidas no Centro, da Secretaria de Turismo e de Assistência e Desenvolvimento Social. O horário de funcionamento é das 7 às 19 horas. No último censo realizado pela Prefeitura, São Paulo tem aproximadamente 24 mil moradores de rua, boa parte concentrada na região central da capital. Eles contam com ações como essa para ter mais higiene e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Um incentivo, segundo Valmir, para a batalha diária que cada um deles enfrenta. A pessoa não pediu para estar naquela situação, mas uma situação que ela vem estar enfrentando na vida dela foi que trouxe ela para passar, né, vir para a rua. Mas ela tem na mente dela o motivo de querer sair dessa vida, né? Mas ela não encontra força. Então, através dessas iniciativas aí, é onde ela vai encontrar força para retornar ao convívio da sociedade, né? A diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, é um dos fatores de risco para a Covid-19. Pessoas que convivem com o problema mudaram a rotina para reduzir os riscos de ter a glicemia elevada e, consequentemente, a exposição às complicações por causa do novo coronavírus. Veja com o repórter Luciano Penteado.
O Brasil tem hoje 16 milhões de diabéticos. Muitos tiveram que adaptar a rotina com o isolamento, manter a alimentação balanceada, com carboidratos mais regrados. E a prática de exercícios tem sido os maiores desafios. Fabiana é diabética e psicanalista. Em 2017, criou um movimento para ajudar na autoestima dos pacientes. É o Divabéticas, com troca de relatos para mostrar que todas e todos são lindos. Mas no isolamento, a motivação para se cuidar nem sempre é a mesma. Além da carga do tratamento que precisa ser feito diariamente, 24 horas por dia, tem também essa questão da exaustão mental, física, emocional. E com isso as pessoas elas podem se desmotivar ainda mais em relação a essa rotina que já pode ser bastante pesada e frustrante. Então, nesse momento, a motivação, o apoio, ele é fundamental. Emerson é educador físico e ultramaratonista. Viu na corrida uma saída para controlar a doença. A Covid-19 mudou a rotina dele e do grupo de amigos atletas. Diariamente, às 18h30, a gente entra numa aula ao vivo. Eu faço interação com os alunos e a ideia é se movimentar e fazer o mínimo necessário de exercício para trazer os benefícios do exercício para a saúde, mesmo estando dentro de casa. Esta endocrinologista reforça o alerta para manter os carboidratos da alimentação em dia e principalmente os exercícios. Vale caminhada e até um treino mais leve, adaptado ao isolamento. O ideal é que os pacientes contem os carboidratos das suas refeições. Então, se eu mudei, o meu prato ele está modificado, mas eu continuo fazendo essa conta dos carboidratos, eu vou ajustar minha dose de insulina para aquilo que eu estou ingerindo naquele momento. O exercício, durante o exercício físico, a pessoa que está praticando o exercício, ele tem um consumo de glicose pelo tecido muscular que está em atividade, né? Então, se esse tecido muscular não está em tanta atividade porque você está fazendo menos exercício, esse consumo vai ser reduzido. O que é que vai acontecer? Aumenta o nível na circulação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou hoje a realização de testes rápidos do novo coronavírus nas redes de farmácias. A ideia é diminuir aglomerações e aumentar o acesso da população ao diagnóstico da Covid-19. Com a decisão, os testes vão deixar de ser feitos exclusivamente em clínicas e hospitais das redes públicas e privadas. Mas a realização dos testes não será uma obrigatoriedade. A farmácia que quiser terá de ter profissionais capacitados e devidamente paramentados para realizar o procedimento. O objetivo, segundo o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, é evitar a aglomeração pela procura do serviço médico na rede pública, que já opera dentro da capacidade limite. A realização dos exames não servirá para a contagem de casos do coronavírus feita pelo governo e Secretaria de Saúde do país. Ainda segundo a Anvisa, os testes imunocromatográficos não possuem eficácia confirmatória, mas são apenas auxiliares e, por isso, não terão efeito de confirmação do diagnóstico, uma vez que é alta a possibilidade de um teste rápido apontar o chamado falso negativo, que é quando o paciente passa pelo procedimento nos primeiros dias após apresentar sintomas. O fato da Anvisa ter liberado para a utilização em farmácia, obviamente, capilariza e facilita este processo. Então, isso será, sim, considerado no plano que estamos trabalhando. Veja que na saúde também, nós temos os agentes de saúde que trabalham, vou chamar assim, nas UBS, junto às famílias, que é a atenção primária, onde dentro da atenção primária tem esta obrigação, vamos dizer, como esta finalidade. Então, a gente tem algumas alternativas, né? Obviamente que provavelmente vamos usar todas, né? Já que a gente tem uma necessidade aí de aplicar rapidamente os testes. A medida é temporária e perde a validade automaticamente assim que o Ministério da Saúde suspender o estado de situação de emergência em saúde pública nacional, decretado 4 de fevereiro deste ano. E o governo federal estendeu por mais 30 dias a proibição da entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade no Brasil por meio de voos internacionais. A portaria foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União.
A restrição está em vigor desde o dia 30 de março e foi adotada em razão da pandemia do novo coronavírus, a partir da recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Volta às aulas. Alunos da rede estadual retomaram os estudos esta semana, paralisados por causa do novo coronavírus. De acordo com o governador João Dória, cerca de 3,5 milhões de estudantes vão receber um kit didático. Nesse primeiro momento, tudo é feito online. Mas a previsão inicial é de que as aulas presenciais nas redes públicas estadual e municipais sejam retomadas de forma gradual a partir de julho. Mas isso vai depender de evolução da pandemia até lá. Por hora, a nova rotina virtual é um desafio para alunos e professores. Vamos ver com José Paes. Livros, cadernos, celular. Tudo isso em cima da cama transformou o quarto da Thaís numa espécie de sala de aula improvisada durante esse período de isolamento social. A estudante do ensino médio é aluna na Escola Estadual Jair Toledo Xavier, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, e retomou ontem, de casa, o ano letivo de 2020. Por mais que seja muito diferente, é fácil adaptar, porque o online está no nosso cotidiano já, então já se torna algo normal. Ela estuda sempre a parte da tarde e à noite. Acorda um pouco cedo, vai comer um pouco tarde e estamos levando a vida assim. Para a sorte da Thaís, tanto o celular quanto a internet dela são rápidos e potentes. Requisitos mais do que desejáveis para o cumprimento do plano gradual de retomada das aulas em todo o estado de São Paulo. O programa começou a ser colocado em prática nesta segunda-feira. De acordo com o governador João Dória, cerca de 3,5 milhões de alunos vão receber um kit didático da rede pública estadual para o retorno às aulas que serão virtuais num primeiro momento. Esse material deveria ter sido retirado ontem presencialmente na própria escola do estudante. Só que esse prazo foi prorrogado onde a Thaís estuda. O kit era para ter chegado dia 27, mudou para dia 28 e agora dia 30. Então, quanto isso, a minha escola disponibilizou um set online, do qual os professores mesmo colocam as matérias, e ontem começou as aulas pelo aplicativo. Apesar desse atraso, o ensino remoto já está a todo vapor no estado. O curso é transmitido ao vivo por meio de um aplicativo no celular e também pelos canais da TV Unesp e da TV Educação. As aulas são iguais para todos os alunos de um mesmo ano letivo, tem hora exata para começar e terminar e são ministradas por um professor escolhido pela Secretaria de Educação. Algumas dessas aulas chegam a reunir mais de 100 mil pessoas online simultaneamente. Nesta terça-feira, a nossa equipe de reportagem veio visitar o Enzo e o Pietro e na hora que a gente chegou, eles estavam tendo uma aula de educação física no celular. Pietro, aula de educação física pela telinha, como é que tá funcionando isso? Tá sendo aulas teóricas, uns vídeos que eles estão passando e as perguntas que tem que responder no caderno. Então, Enzo, nada de pular aqui na sala de casa, né? Isso mesmo, tem que ficar fazendo aula teórica. As aulas teóricas de educação física ilustram bem o que tem sido a realidade desse novo jeito de estudar. O Enzo e o Pietro são irmãos gêmeos e alunos do 8º ano na Escola Estadual Frei Paulo Luig, no Pari, zona norte de São Paulo. Eles ainda estão sem os kits para as aulas virtuais e improvisam com o material que já tinham. Com o que eles têm, né? Como eles são... Eles gostam, né? Eles gostam de... Então, para eles não estão tendo muita dificuldade, mas a gente espera o material porque... Para que seja a aula correta, né? Como tem que ser mesmo, né? Não dessa forma que eles prometeram até agora e até agora não chegou, né? Nas escolas particulares, a situação é bem diferente. As aulas à distância acontecem geralmente em plataformas digitais bastante conhecidas. Algumas escolas, inclusive, já tinham um sistema de ensino remoto em funcionamento. No ensino médio, a gente usa algumas ferramentas típicas e adaptadas para os alunos do ensino médio, mas nos outros segmentos, no Fundamental 2, no Fundamental 1 e no infantil, a gente usa ferramentas adaptadas para cada faixa etária. Então, a gente estabeleceu alguns critérios para além do professor falando para a câmera. Geralmente é 1 hora de aula, né? Então, tipo, sei lá, aula de matemática das 7 às 8, aí tem meia hora de intervalo e depois outra aula. Acho que você tem que ter mais foco, assim, porque senão você acaba deixando levar e dorme, enfim. Então é um pouco mais difícil, eu achei. No colégio onde a Rafaela estuda, são apenas 50 pessoas ao mesmo tempo acompanhando uma aula online. Esse número reduzido contribui para que haja uma interação mais proveitosa entre alunos
e professores. Algumas vezes, durante as minhas aulas, por exemplo, eu tento chamar pelo nome, né? Então, Rafael, responde para mim tal coisa, né? Luísa, você entendeu o que eu falei? Então, eu acho que aí eles ficam mais atentos. Opa, alguém pode me chamar aqui, né? E eu tenho que estar pronto para responder. Questionada sobre a demora na entrega dos kits para os alunos da rede pública, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse em nota que o início da entrega dos materiais começou ontem, dia 27, e que tudo será entregue em 2 semanas. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor e colunista do jornal Folha de São Paulo. O tema é o sentimento de pânico em relação ao novo coronavírus e uma reflexão sobre o mundo pós-pandemia. Primeiramente, boa noite, Pondé, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde, uma honra tê-lo aqui. E a primeira pergunta é... Obrigado. E a primeira pergunta é a seguinte, a fragilidade humana ela é sabida, mas parece que em tempos de pandemia as pessoas passam a ter consciência dessa fragilidade que vem à tona. Ou seja, de repente, somos um nada diante de um ser invisível, mas que é real. Qual o impacto dessa, digamos, consciência forçada dessa fragilidade no comportamento humano? Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. No primeiro momento, eu diria que o impacto é o pânico que a gente está assistindo em diferentes graus, né? Ele desestrutura o dia a dia, ele obriga você a refazer certas prioridades, ele causa muito medo, principalmente numa cultura como a nossa, que há décadas ou 2 séculos, grosso modo, tem tido grande sucesso no controle de variáveis de risco, né? Então, quando aparece um vírus como esse, a gente diz, bom, mas a gente não controlava tudo? E aí, o acaso surge com um vírus desse, pequeno, invisível, cego, uma besta fera, sem nenhuma intenção de fazer nada, ele nem sabe que mata, certo? Então, a gente entra em contato com a dimensão da natureza, muito para além das idealizações do tipo movimento vegano. A natureza, na sua característica entre todas, outras, que é a característica de poder acuar o homem e o seu poder. Então, uma outra coisa que eu acho que esse pânico gera e a preocupação gera é essa discussão que está acontecendo agora, que é a autorização ou não de mecanismos de controle epidemiológicos usando tecnologias da Google e da Apple, por exemplo, para localizar as pessoas, mostrar a distância que elas estão andando, para chegar no que alguns chamam de passaporte imunológico. Então, eu acho que do plano psicológico, a sua pergunta toca no tema da ansiedade, da insegurança e dessa consciência forçada de que nós não temos controle de tudo. No plano ético e político, essa questão toca no fato de que grande parte da população está disposta a ser monitorizada e controlada para supostamente diminuir o risco de infecção. Isso é um problema político e ético bastante grave. Doutor, quais o senhor acha que serão as mudanças nas relações sociais, nas relações familiares após essa pandemia? Né? O que o senhor acha que isso vai deixar de legado para a sociedade e para o mundo? Olha, se a gente observa a história, a gente nunca teve uma pandemia nessa dimensão porque os vírus nunca viajaram de avião, a jato. Né? Mas a gente teve epidemias com letalidade muito maior ao longo da história, né? Então, não há nenhum indício de que a humanidade mude moralmente ou comportamentalmente. O que a humanidade muda é do ponto de vista técnico, né? Ela muda, ela avança tecnicamente tanto em grandes epidemias quanto em guerras. Ela avança do ponto de vista médico, né? Ela avança do ponto de vista de gestão pública de problemas. Então, acho que a gente pode esperar e veja bem, tem uma coisa também que é o seguinte, o pós-pandemia é um processo longo, né? Não é um processo tipo da segunda para terça acabou. Então, eu acredito que imediatamente o que a gente pode esperar de mudança não é pessoas mais solidárias, pessoas amando todo mundo. Eu acho que isso é o tipo de utopia que só atrapalha pensar a realidade. O que a gente pode esperar do ponto de vista comportamental é a aceitação de maior controle, como eu dizia antes, a aceitação de tecnologias de localização de infectados, o que claramente invade a esfera privada, mas em nome da saúde e da segurança, a nossa sociedade, e quando eu digo nossa, não só a brasileira, normalmente está disposta a negociar tudo.
né? Pesquisas na Inglaterra, muito recentes, mostram que mais de 2/3 da população é simpática a mecanismos de controle da população para diminuir o risco de contato com infectados. Então, eu diria isso. Imediatamente, avanços técnicos, mudança na gestão, impacto de controle populacional, redução do respeito à privacidade através das técnicas de dados, de rastreamento de dados. Agora, do ponto de vista de que a humanidade vai sair mais sábia, alguma coisa assim, eu acho que isso é muita ilusão. Agora, Pondé, em relação a esse negacionismo de boa parte da população, você atribui a ignorância, no caso, falta de informação, falta de empatia, má fé? Como é que você avalia esse negacionismo por parte da população? Acho que você fez um belo resumo de várias causas, né? Do ponto de vista sociológico, no caso do Brasil, esse negacionismo, que já foi identificado, inclusive, com o próprio presidente da República no começo da crise, né? Uma espécie de terraplanismo epidemiológico, como na época se falava. Mas eu acho que aqui no Brasil tem um problema a mais. Aqui no Brasil tem uma coisa que, assim, o confinamento, para usar uma expressão exagerada, mas que transmite a ideia, é uma coisa que só classe média, média alta para cima consegue fazer. Né? Uma pessoa que não tem nenhuma economia, não tem nenhuma possibilidade de manter a vida minimamente, ou ela vai receber algum tipo de ajuda caritativa de empresas privadas ou do próprio governo, ou ela vai simplesmente morrer de fome. E a gente sabe que essas ajudas, elas levam um tempo, elas têm um processo, uma logística, uma burocracia. Então, me parece que a gente deve levar um pouco a sério a dificuldade de grande parte da população de fazer a quarentena e não achar que a quarentena é, para a maior parte dos brasileiros, o momento em que você brinca, sei lá, de cozinhar brócolis, falar com as plantas e brincar com o cachorro. Grande parte da população brasileira não tem nem onde ficar quando você fala para ficar em casa. Ela vai ficar ela e mais 10 pessoas dentro de um cubículo, certo? Então, isso não significa que a quarentena não seja importante. Isso significa só que parte da dificuldade de adesão à quarentena não é necessariamente ignorância, não é necessariamente má fé, apesar que podem ter pessoas que assim ajam, mas é seguramente um quadro social, porque a epidemia, apesar do vírus ser um fato biológico, a epidemia, ela segue os contornos da estrutura social. Né? Não é à toa que a epidemiologia é também medicina sanitária social. E, nesse sentido, o Brasil é um país de uma enorme desigualdade social e era de se esperar que a epidemia logo seguisse em direção à periferia, ainda que ela tenha chegado no Brasil e no mundo inteiro pela elite econômica. Para a gente encerrar o nosso papo, queria que o senhor desse suas considerações finais e também falasse para o nosso público, né? Como que o senhor acha que a gente pode lidar com esse sentimento de pânico, que muitas vezes é natural, o medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do invisível e o medo do o que virá depois disso, quando isso vai acabar, né? Como que a gente pode administrar esse sentimento de pânico durante e após esse período aí de pandemia? Olha, uma das coisas que causa ansiedade é a dificuldade de você ter certezas, e nós não temos certezas. Quando o governador fala que tudo bem começar a reabrir a partir de 10 de maio, e na mesma hora ele diz que isso depende dos números, ele está dando uma informação técnica. Ele está dizendo que nós pretendemos fazer isso, mas dependendo da curva, nós podemos fazer isso ou não, ou podemos fazer assim ou assado. Então, a primeira coisa que eu diria para o público é o seguinte: não tente encontrar fórmulas. Não existem fórmulas. A primeira não fórmula é saber que a gente está lidando com um grau enorme de incerteza. Então, afora as ideias de você fazer yoga, né, e você assistir séries que você gosta, ou ler, uma coisa que eu diria para diminuir o pânico é assim: continue na quarentena até quando ela for legítima e julgada como o comportamento justificado nesse momento, mas não ache que se você pôr a cara no jardim de casa você vai morrer fuzilado pelo vírus. Não ache que todo ser humano à sua volta é um transmissor de vírus, porque isso piora enormemente a sua relação com o mundo e consigo mesmo. Se você puder andar na sua calçada, se você puder dar a volta no quarteirão, se você vê uma pessoa andando em sua direção, não saia correndo, não ache que ele é um inimigo seu.
certo? Porque no momento em que as pessoas começam a desconfiar uma das outras o tempo inteiro, você quebra o contrato social, isso gera mais pânico. Portanto, o que eu diria é combata um pouco o seu medo, percebendo que se você andar na frente da sua casa, isso não significa que você vai virar um zumbi, como se fosse um apocalipse zumbi. A gente tem que aprender a lidar com o medo, exercendo virtudes de prudência, coragem e honestidade, e não ficar paralisado embaixo da cama. Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela entrevista. Bom tê-lo no Plantão da Saúde. Eu que agradeço o convite. Bom trabalho. Boa noite. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, contra Jair Bolsonaro, disse hoje que ninguém está acima da lei, nem o presidente. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações. Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, resolveu dar vários recados nessa decisão. Ele falou que, além de ninguém estar acima da lei, nem o presidente da República, que todos nós estamos sujeitos às consequências jurídicas e políticas dos nossos atos e que ninguém tem legitimidade para vilipendiar a Constituição. Isso numa referência clara a uma declaração de Jair Bolsonaro na semana passada de que ele era a própria Constituição. Celso de Mello é um ferrenho crítico de Jair Bolsonaro. Essa não é a primeira vez que ele faz críticas públicas ao presidente. E nessa decisão de 17 páginas que autoriza a abertura desse inquérito, ele volta todas as suas atenções ao presidente e não ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele cita apenas Sérgio Moro como a pessoa que fez as acusações, mas Sérgio Moro pode também ter de responder por eventuais crimes. No pedido da Procuradoria-Geral da República, os dois, tanto Moro quanto Bolsonaro, são tratados como investigados. E o ministro do Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de forma integral. Agora, se esse inquérito não for concluído em 90 dias, porque em novembro, Celso de Mello será aposentado de forma compulsória. Esse processo vai para as mãos de um novo integrante da corte. E quem escolhe esse novo integrante? O presidente Jair Bolsonaro. E possivelmente todos os processos que estão nas mãos do ministro Celso de Mello vão para esse novo escolhido. Voltamos ao estúdio com vocês. Muito obrigada, Sabrina. E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa segunda entrevista do dia, o médico Dr. Douglas Crispim, que é geriatra e paliativista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Com ele nós vamos abordar os cuidados com os idosos, principal grupo de risco, né? E os aspectos gerais da Covid-19. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso Plantão da Saúde. Boa noite, doutor. Doutor, como que os cuidados com os idosos devem ser intensificados nessa época, né? Além deles ficarem em casa, a gente teve um caso aqui de uma médica que veio e contou para nós nos bastidores que um paciente dela de 90 anos estava fazendo isolamento em casa, a filha deixando o alimento na porta e ele contraiu a Covid-19, mas ele passou bem, 90 anos, olha que benção. Deve ter pegado pelo alimento, alguma coisa assim. Então, os idosos, eles estão em casa, eles estão fazendo isolamento e que cuidados a mais eles têm que ter? Bom, boa noite. Boa noite. Os idosos são o principal grupo de risco, né, do Covid-19, juntamente com as pessoas que possuem algum outro tipo de doença grave, doenças cardíacas, pulmonares, câncer, as demências, sequelas, né, de acidente vascular encefálico. E a gente pode dividir em duas categorias, os idosos que estão saudáveis e os idosos que já estão com sintomas. O principal cuidado é, primeiramente, os idosos, e aí a gente fala assim, acima de 60 anos, fica parecendo que né? Acima de 60 anos, hoje a gente nem olha com olhos como idosos, mas a idade é essa. Então, acima de 60 anos, as recomendações são que eles permaneçam em casa. Mas o maior cuidado é das pessoas que frequentam a casa. Então, as crianças, né, são grandes transmissores para os idosos, então evitar essas visitas das crianças e as pessoas que estão dentro de casa ter um contato mais moderado com os idosos.
Essas pessoas que, de alguma forma, precisam sair muito, elas precisam tomar muito cuidado com o tipo de contato que vai ter com o idoso. E aí, realmente, se elas não lavam as mãos adequadamente, se elas, às vezes, frequentam algum lugar com muitas pessoas e não trocam a sua roupa quando chega em casa. Então, esses cuidados para o idoso saudável são importantes. Para o idoso que tiver sintomas, os sintomas leves, que é o nariz escorrendo, uma tosse, uma febre mais leve, entrar em contato com o serviço de saúde e evitar tentar sair de casa. Para os idosos que já têm uma doença confirmada e está em recuperação, aí sim vai ter que fazer o isolamento no quarto por 14 dias depois do início do sintoma e aí uma série de outros cuidados. Doutor, ouvindo o senhor falar, gera um dilema porque a gente vive a expectativa de liberação da flexibilização, na verdade, do isolamento. Existe pressão por todos os lados. Só que os idosos vão continuar sendo grupo de risco. Ainda não há vacina, ainda não há um tratamento que podemos dizer que ele é eficaz contra a Covid-19. Preocupa, por exemplo, crianças voltando para a escola, as pessoas voltando a trabalhar e o convívio com esses idosos na mesma casa, no mesmo ambiente? Obviamente, nós vamos seguir as recomendações que forem colocadas, mas me preocupa um pouco, porque, primeiramente, que a gente tem muitos idosos no Brasil com baixa renda. E muitos idosos vivem com pessoas, muitas pessoas dentro da casa, e idosos vivem com criança, né? Fora o tanto que criança gosta de visitar o vovô e a vovó. Então, nesses casos aí, caso voltem à aula, né, e seja possível ter o mínimo de contato da criança, dessas crianças que estão indo com esses idosos. Né? Porque, doutor, os avós, eles ajudam muito os pais, né, com as crianças. Então, quando voltar às aulas, essas crianças vão voltar a ficar sob os cuidados desses idosos, muitas delas, né? Então, aí, no caso dessas pessoas que vão estar recebendo a criança da escola, se usar máscara, luva, alguma coisa ajuda nesse tipo de... Ou não dá beijo, não dá abraço, ou colocar uma máscara na criança, mas a criança também não vai usar máscara, né? Imagine assim a situação. O idoso que recebe o netinho chegando da perua da escolar, pós-pandemia, porque essa pandemia ela vai acabar, sabe-se lá Deus quando. Mas as aulas uma hora vão voltar. E aí, o que esse idoso faz? Situação bem difícil. O ideal é que ele não esteja na situação. Ideal, exatamente. Mas como o próprio Pondé comentou, né, nós estamos num país continental aí com diversas realidades. Eu acho que é tentar minimizar, né? Não ficar se crucificando porque não consegue fazer todas as medidas. Às vezes as pessoas ficam imaginando que vai ter que ficar em casa com toda aquela paramentação igual do hospital, né? Um astronauta. Que é também um pouco do que o Pondé falou de não trazer esse pânico. Mas tem cuidados mais simples, né? Então, chegou da rua, principalmente se usa transporte público, não, independente de ser criança, usou transporte público, chegar em casa, trocar essa roupa, a roupa vai direto ser lavada, a pessoa tomar um bom banho, né? Lavar os cabelos, lavar bem o corpo, e coisas que a gente gosta muito de fazer. Dar um abraço no avô, na avó, né? Eu gosto de abraçar minha avó, meu avô. Então, isso aí vai ter que evitar. Então, vai ter que cumprimentar mais de longe e aí ter um convívio um pouquinho mais distante, né? Doutor, o senhor que trabalha com esse grupo, que faz parte do grupo de risco e que constantemente precisa de médicos, de consultas, ou cardiologista, enfim, das mais, digamos, variadas especialidades. Certo. Qual é a recomendação para esses idosos? Por exemplo, porque tem a recomendação para ficar em casa, que é o melhor tratamento hoje, mas ao mesmo tempo ele tem outras coisas para tratar que ele também não pode deixar de lado. E aí, o que o senhor diz a respeito disso? Tá, acho que tudo é uma questão agora de fazer um planejamento, tanto os idosos quanto os médicos, planejar o tipo de cuidado que vai dar para o idoso que ele cuida. Então, primeiramente, para o idoso, entrar em contato com o seu médico e o médico vai determinar se aquela consulta pode ser adiada, se pode ser feita um pouquinho mais adiante, se as receitas podem simplesmente ser renovadas e entregue via correio ou entregue de outras formas online. Hoje a gente tem receitas que pode entregar online, a mesma coisa como resultado de exames, e o colega tomar diversos cuidados, né? Se puder fazer um atendimento por telemonitoramento desse paciente, seria importante. Quando é necessário marcar a consulta do paciente, que ele venha e respeite algumas normas, como marcar um paciente por vez,
com a sala de espera mais vazia. Se for imprescindível, igual a gente tem ambulatórios do SUS, que infelizmente é necessário o paciente ir, a gente tem pacientes oncológicos, precisa comparecer, então respeitar um limite acima de 2 metros para esses pacientes, né? Esses pacientes chegar usando máscara, fazer higienização, higienizar o ambiente por completo e o médico manter todos os cuidados de paramentação quando estiver atendendo essas pessoas. Doutor, mas os idosos também, esse isolamento afetivo pesa, né? Pesa bastante. E aí, como que eles vão lidar com isso? Vão ter que assimilar isso e a família toda? É bem difícil. Eu acredito que agora a tecnologia tem ajudado bastante. Então, infelizmente, né, a tecnologia para o idoso não é todo idoso que maneja bem. Né? A minha avó, com 80 anos, está lá no WhatsApp, está no Instagram. Né? Um abraço para minha avó. Mas assim, não é todo idoso que sabe. Mas todo idoso tem alguém do lado que sabe mexer. E hoje o Brasil tem uma cobertura de internet enorme, mesmo com baixa renda. E tem uma cobertura de pelo menos um aplicativo de áudio, vídeo chamada enorme, que é essa mesma estratégia que a gente tem tentado recomendar para os hospitais, para estimular que sejam feitas visitas virtuais com os pacientes, através de equipamentos como um celular simples ou um tablet com aplicativo de mensagem. A gente consegue, essas pessoas que estão internadas e você viu que são internações longas, essas pessoas poder receber pelo menos uma vez ao dia uma visita virtual, ou seja, bater um papo com as pessoas que você gosta, já ajuda bastante. Né? Doutor, essa doença ela é implacável com a questão respiratória, pulmão, mas também traz consequências para rins, para o coração, e também tem um índice muito grande de pessoas também que sofrem com a circulação, trombose, por exemplo. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter diante desse risco de contaminação, no sentido com doenças específicas que são mais favoráveis à Covid-19? Eu acredito que assim, a gente vai dividir esses pacientes em diversos grupos, né, que são os pacientes que têm doenças graves incuráveis e que eles vão conviver com uma doença. Então, como foi falado aqui no próprio programa, tem as pessoas que têm o diabetes, tem que ter as condutas próprias, como foi falado aqui, as pessoas com tratamento oncológico, as pessoas que estão fazendo acompanhamento do câncer, que elas mantenham o seu acompanhamento como oncologista rigorosamente, as pessoas que têm doenças pulmonares cardíacas que continuem o seu acompanhamento com o pneumologista, com o cardiologista. E não existe nenhum cuidado específico, aquelas pessoas que têm doença circulatória, de fazer uma prevenção medicamentosa para o Covid. É claro que as pessoas que estão internadas podem ter um quadro grave, pode ter complicações endovasculares, complicações com trombose, mas isso vai ser devidamente avaliado se a pessoa seguir a recomendação certa de que, se ela sentir falta de ar importante, sentir muito mal, aí sim ela precisa procurar um serviço de saúde. Os médicos que estão recebendo, só para antes da gente ir para o giro, os médicos que estão recebendo esses pacientes em situação grave no UTI, eles precisam também ter um preparo especial para trabalhar com esse grupo que tem todo um atendimento pré. Não, doutor? Eu acredito que quanto mais a gente consegue integrar a rede nossa de saúde, a grande lição, que eu também acho que é uma grande lição técnica, talvez, como o Pondé falou, vai deixar para a gente, é que isso mostra algumas feridas que a gente tinha, tanto no SUS quanto na rede privada. O sistema de saúde nosso tinha que ser integrado, os médicos que estão dentro do hospital tinham que ter mais informações dos pacientes que do estão histórico fora, do paciente. Do histórico. Então, se a gente tivesse isso mais bem organizado, certamente seria muito melhor. Verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar com o Dr. Douglas Crispim, que é médico geriatra, paliativista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Vamos para o nosso giro de notícias? Depois do cancelamento dos campeonatos belga e holandês, mais competições vão seguindo pelo mesmo caminho ao redor do mundo em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A Associação de Futebol Argentino ratificou esta semana o encerramento da temporada 2019-2020 sem a realização
das 2 últimas competições previstas para o período, a Copa da Argentina e a Copa da Superliga. A AFA também anunciou que não haverá rebaixamento até 2022 e que o início da próxima temporada será em janeiro de 2021, voltando ao modelo de calendário anual que não era usado no país desde 1985, Celso? 85, né? Com a medida, ficam em aberto 2 vagas para a Copa Libertadores do próximo ano, que podem ser definidas através de um novo torneio no segundo semestre ou com a realização de uma nova edição da Copa da Argentina. Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentinos Júnior já têm lugar assegurado na competição continental. Os dirigentes também asseguraram que os jogos só voltarão a acontecer quando for possível a presença de público nos estádios. E o campeonato francês pode ter o mesmo destino. O primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira e anunciou que os esportes coletivos seguirão proibidos no país até setembro e afirmou que não haverá tempo para concluir as competições iniciadas no passado ou no ano passado. Com isso, a Federação Francesa e a Liga de Futebol Profissional ficam sem muitas opções. Ou cancelam os campeonatos em andamento ou retomam os torneios em setembro e comprometem o calendário da próxima temporada. Os dirigentes esportivos franceses ainda não se manifestaram a respeito. Outra competição que corre o risco de cancelamento é a Olimpíada de Tóquio, adiada já para 2021. Yoshiro Mori, presidente do comitê organizador local, afirmou nesta terça que se a pandemia do novo coronavírus não for controlada, os Jogos Olímpicos serão cancelados, descartando assim um novo adiamento. Os organizadores e o governo japonês insistem que o evento pode ser a chance de mostrar o triunfo sobre a doença, mas alguns especialistas consideram que o prazo de 1 ano pode não ser suficiente. O presidente da Associação Médica do Japão, Yoshitake Yokokuka, é um dos céticos e condiciona a realização das competições ao desenvolvimento de uma vacina. A Associação Norte-Americana de Basquete informou que planeja permitir a volta dos treinamentos no próximo dia 8 de maio. As atividades seriam retomadas segundo um rigoroso protocolo sanitário para evitar o contágio pelo novo coronavírus, com treinos individuais, presença de no máximo 4 atletas ao mesmo tempo nas instalações esportivas e sem a presença do treinador em quadra. Mas tudo isso apenas nas cidades onde a quarentena já tiver sido flexibilizada. Ainda não há nenhuma previsão sobre uma data para a volta dos jogos. Já a Federação Paulista de Futebol foi orientada pelo médico infectologista Davi Wipp, chefe do Comitê de Contingência da Covid-19 do Governo de São Paulo, a aguardar até o dia 8 de maio para definir um cronograma de retorno às atividades. Em videoconferência com representantes dos clubes, o Wipp também desencorajou a possibilidade de testar e isolar as 16 equipes em 1 ou 2 cidades com baixa incidência do novo coronavírus, já que os testes disponíveis hoje para a detecção da doença não são 100% confiáveis. Você pode seguir acompanhando todas as novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Celso, tem pergunta para o doutor? Tenho sim. Douglas Doutor, Crispim? até aproveitando o gancho aí das notícias do esporte, que o senhor gosta tanto, a gente não consegue chegar num consenso. A gente vê pessoas querendo voltar com o campeonato, a França dizendo que não tem nada até setembro. O Japão já quer adiar o que está adiado. Que avaliação só faz do momento da pandemia e o senhor é otimista ou pessimista quanto ao retorno da normalidade, se a gente pode assim dizer? Otimista sempre. Eu acredito que a ciência vai certamente nos ajudar muito a partir de agora. E a minha posição ela é muito de ter consciência da incerteza que nós estamos passando, tentar não ter as certezas que você viu, né? E imagina a cabeça das autoridades agora também. Ansiedade para resolver tudo. Decisões. Então eu acho que eu sou otimista com a ciência, eu acredito em informações científicas de qualidade, então que os cientistas do mundo todo possam encontrar um caminho e até lá que a gente possa ter serenidade e nós, profissionais de saúde, vamos seguir na linha de frente com toda a nossa energia. Doutor, para os idosos, o que é uma boa alimentação, uma alimentação para reforçar o sistema imunológico? Tem alguma coisa que eles possam fazer?
Sem receita de... receita de bolo, se for um bolo bem gostoso, pode ter, mas sem querer criar soluções mágicas, né? Não existe uma fórmula específica, não existe um suco imunizante anti-Covid, né? Que se existir e for comprovado cientificamente, nós vamos tomar, né, esse suco, mas ainda não existe. Então, a recomendação é que se mantenha uma alimentação balanceada conforme a pessoa já utilizava anteriormente. Não precisa criar uma nova preocupação na sua vida nesse momento. Muito bom, muito obrigada, viu? Dr. Douglas Crispim, médico geriatra, paliativista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Obrigada pela sua entrevista. Quer deixar uma última mensagem para os idosos que nos assistem? Vamos ter um pouco de paciência. Isso vai passar, né? Tome os cuidados necessários, sem pânico. Nós estamos aqui lutando para cuidar bem de vocês. E um abraço também a todos os profissionais de saúde, muita força, que isso também vai passar. Até logo. Vai passar. É isso assim daí. Seja, doutor. Muito obrigada, viu, doutor? O Plantão da Saúde desta terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente está junto de novo no Plantão com mais informações para você que está em casa, para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Até lá com mais prestação de serviço e, como você já sabe, esclarecimento das dúvidas mais relevantes da população. Uma boa noite para você e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.